Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 53 minutos, estou aqui postando no WhatsApp, postando status, né? A gente tá. Geração, vamos falar a verdade, né, André? A nossa geração é privilegiada, né? Viveu uma transformação muito grande. Mas antes disso, bom dia! Começa agora o seu Virtual News desta quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, Legislativo, Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Quinta-feira, 9 de fevereiro, tá? Estamos no segundo mês do ano de 2023. Para quem faz aniversário hoje, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Sucesso é o que a gente deseja para você aí. Tudo de bom, né? Muita coisa boa. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, André Lima. André Bom dia, Márcio. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Até engasguei, viu? Engasgou aí, hein? Começando a nossa temporada 2023 do Virtual News com bastante novidade. A gente vai ter muita coisa para comentar hoje, viu, Márcio? Opa. Não, hoje não, o ano inteiro. O ano inteiro, olha, só temos notícias boas, viu? E começou, o ano já começou com uma força toda aí. Já nós temos a questão da guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia, o terremoto que teve na Turquia, né, cara? O terremoto na Turquia, que o Brasil está enviando mantimentos, ajuda humanitária. Eu vou te falar que eu não tive a oportunidade de acompanhar, né? Mas assim, você vai vendo meio que por alto as notícias. E o que eu só lembro, assim, da Turquia é que a Turquia, ela parece que ela é localizada meio que no centro do mundo, de uma maneira que qualquer balançadinha que dá, ela sofre. Ela tá bem no meio. Em cima da junção das placas tectônicas. Eu não sei se é exatamente isso, ela tá entre uma placa e outra, mas assim, ela é muito sensível, sabe? Numa área muito sensível. E a Turquia também é onde era a lendária cidade de Troia, né? Que foi destruída, né? Isso eu não tinha conhecimento, né? As ruínas de Troia eram onde é hoje a Turquia hoje. Olha só, viu? André não é só cartório, não. André não, a gente conhece bastante coisa. É o globo. Porque assim... Quem disse que a Terra é plana? Sabe por que eu lembrei, cara? Porque em diversas escavações para localizar, né, o local exato da cidade de Troia, eles tiveram muitas dificuldades porque eles encontraram 10 camadas de cidades. Então... reconstruiu, e quando vem esse terremoto a gente entende por quê, né? Que havia tantas necessidades de reconstrução, apesar das guerras e conflitos, né? O local era muito acidentado. Então eles tiveram bastante dificuldade para localizar. Hoje já acharam a cidade de Troia, a primeira, né? A primeira já é a 10ª versão. Já tinham 10 versões. Já tinham 10 versões em cima que não sabem nem se eram, assim, o nome era o mesmo. Mas eles encontraram. A Troia de Aquiles. Troia de Aquiles, cara. Do poema de Homero, né? Isso. Então é muito bom. Eu recomendo ler essa leitura para qualquer pessoa, viu, gente? Olha, tem pessoas que não gostam, né, de mitologia grega, mas para quem gosta de história, quem gosta de conhecimentos gerais, o poema dele é meio que indispensável a leitura. É desse tamanho, né? Mas você pode não precisar ler tudo. Tem uma devoradora de livros aí que... Você já leu, Maria Clara? Homero já? Livros desse tamanho. Não? Vale, mas ela gosta de adorar. Se for falar aí da questão... você vai adorar. Eu também não li ele inteiro ainda não, porque a leitura ela é bem puxada, entendeu? O vocabulário... ele é bem truncado, então você precisa pegar uma tradução bem mais sublimado, uma coisa mais concisa. Não, eu digo, quando você se habitua com a linguagem, acho que do meio do livro pra frente,
Flui tranquilo, porque você já conhece as referências, mas o começo dele ele é um pouco Uma difícil. dica para leitura para você que gosta de direito. Você que não gosta de direito precisa se habituar também. Pega um livrinho, não custa nada. Inclusive, olha o marketing agora, hein? Semana retrasada, se eu não me engano, foi na outra semana, eu fui levar uns livros que estavam em casa sobrando para aquele projeto lá do amigo, lá, o projeto Alimentando o Conhecimento. Que ele tem ele prepara umas geladeiras, enche de livro e coloca em locais estratégicos, né? Ele colocou um no Anilinas, colocou na Câmara, na Prefeitura, tem um na Casa da Esperança, aí tem um do lado do comércio dele, o Tarek, ali na Rio de Janeiro com... Não, é Martins Fontes com Rio de Janeiro, isso. E ele tem mais 4 para colocar Santos, São Vicente, Guarujá e Bertioga. Tá com uns projetos legais. Mandar um abraço pra ele, Tarek. Ó, tô fazendo os amigos que foram atrás de mim e disseram que tem livro pra sobrando, eles estão separando pra te levar aí, tá? Legal. Espero que... 9 horas mais 59 minutos. Vamos às notícias desta manhã. O André tá me tirando uma mosca daqui, ó. Caramba, não, bicho. Não? É um marimbondo? Olha um só, marimbondo, né? marimbondão. Vamos às matérias desta manhã, com marimbondo e tudo, as matérias desta manhã. Bora! De quinta-feira. Principais notícias desse dia 9 de fevereiro de 2023. Avião da FAB, com a ajuda do Brasil para as vítimas do terremoto, decola para a Turquia. O avião partiu do Aeroporto Internacional de São Paulo de Guarulhos com uma comitiva de bombeiros, médicos e agentes da Defesa Civil. Ao todo fazem parte da operação de assistência humanitária 42 pessoas de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal. A missão é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, em articulação com os Ministérios da Defesa, Saúde, Desenvolvimento Regional e Justiça. Olha, estão sendo levados 3 kits, né, de atendimento emergencial, que tem medicamentos, tem toda uma situação que acompanha essas equipes, né, saindo para a Turquia. Tem também a questão da Síria, que a diplomata síria no Brasil já disse que o país também precisa. Precisa, né? Eu nem sabia que isso aí tava na pauta. Eu falei do terremoto da Turquia sem querer, mas tá na pauta mesmo. Ontem nós passamos aqui uma imagem chocante do terremoto, uma das imagens que mais chocou o terremoto. E, lógico, o mundo inteiro está voltado para essa ajuda humanitária agora. E de que forma você pode ajudar, né? Nas suas orações, na sua crença, na sua fé, na sua boa vontade, mandando coisas boas, desejando que tudo, né, ocorra da melhor forma possível, porque o momento agora é de resgate. Depois vem um momento de reconstrução. Reconstrução. E não é a reconstrução apenas daquilo que é matéria, reconstrução de sentimentos, reconstrução de famílias, reconstrução da vida. Da nação, né, Márcio? Nação, Como sim, né? né? Que ela possa se reconstruir sem perder as suas origens culturais. Recomeçar diante de um terremoto, que até ontem eram mais de 11 mil pessoas. Nossa. Né? E assim, se for contar os desabrigados, é enorme. Faltam alimentos, falta água potável, falta situação lá, é inverno, se não me engano, agora, né? Essa questão de alguns lugares nevasca, chuva, quer dizer, há uma dificuldade muito grande. Então, os olhos do mundo voltados para a Turquia. Então, essa é a grande preocupação hoje do mundo, é como dar assistência e socorro nesse momento de dificuldade, nesse momento de fracasso. Então, emane coisas boas, emanar coisas boas sempre. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de terça-feira. Revisão da tabela do SUS depende da aprovação da Câmara. O Senado aprovou em novembro o projeto que prevê a revisão anual da tabela de procedimentos de medicamentos, órteses, próteses e mais materiais especiais do Sistema Único de Saúde, o SUS. O relator da PL, na Comissão de Assuntos Econômicos, Otto Alencar, do PSDB da Bahia, defendeu que a correção da tabela SUS é importante para a ampliação da qualidade e da quantidade de serviços prestados à população. Para entrar em vigor, a revisão anual da tabela SUS precisa agora da aprovação da Câmara dos Deputados e da sanção presidencial. A sobrevivência do sistema depende da atualização das tabelas, né? Porque a tabela SUS não tem como, as pessoas dizem que realmente é dificílimo trabalhar com a tabela SUS. Exatamente, esse é o comentário que a gente precisa ser feito, né? Você chega em alguns municípios e não entende porque um paga mais e o outro paga menos. Eles têm como referência a tabela SUS, né?
E você também tem alguns outros entraves, questão de lei de responsabilidade fiscal, limite prudencial com gastos com funcionalismo público e etc, etc. E, paralelamente, nós tivemos a aprovação do piso nacional da enfermagem. Que deu ruim, né? Que deu ruim porque, não ruim no sentido ruim da coisa, né? Isso é muito bom que eles tenham um piso. O problema é que aprovaram um piso sem levar em consideração o custo disso, né? Que tem um custo, e a tabela SUS. Então, As entidades que estão reclamando, Márcio, olha como o assunto é complexo. Seria até interessante um dia trazer alguém que está desse movimento. O assunto é tão complexo que as entidades que estão reclamando são os órgãos que defendem os hospitais privados. Porque se aumentar o piso, eles têm que dar o aumento imediatamente. Já no poder público, dá aquela... então, nós estamos falando dos heróis da pandemia. Exatamente. E aí, quando se fala, perfeito. Não, legal, você é bom, importante, mas não dá pra Obrigado, mexer né? porque Obrigado por tudo, o né? dinheiro, mas peraí, algumas coisas têm que ser corrigidas e ponto. Exatamente. Ponto. Se ajusta. Dá-se um jeito. Ó, Agora, não dá pra jogar a conta pro contribuinte, não dá pra jogar a conta pro cara do plano de saúde. então, Márcio, e esse é um assunto tão complexo que a gente precisaria, né, se debruçar, porque eu lembro que 1 ano e meio atrás o Rodrigo Maia, o deputado, tinha uma proposta de compensação que era... Eu dei risada porque vai ser curioso pra caramba. Ele previa a possibilidade daqueles que estão com dinheiro lá fora, não declarado, repatriar esse valor, tirando a ilicitude, né? Desde que pagassem um valor correspondente ao Tesouro e esse valor fosse destinado ao piso nacional de enfermagem. Veja que manobra, né? Você pega uma irregularidade, uma ilicitude e tenta lavar esse dinheiro para fazer uma coisa boa. O piso nacional de enfermagem precisa ser aplicado. Os nossos heróis da pandemia precisam ter o seu devido reconhecimento. Temos muitos amigos aqui, acho que todo mundo conhece alguém que trabalha em sistema público de saúde, que foi atendido, que recebeu orientação, conselho, sabe? Que trabalhou 24 horas, 36, 48, correu risco de vida direto porque estava em contato com pessoas que tiveram e obtiveram e adquiriram ou desenvolveram o vírus. E agora, no momento do reconhecimento, vem toda uma resistência para poder, né, compensar. Não é aumentar o salário deles, é regulamentar a atividade, né? Cria o piso nacional, todo mundo vai ter um valor bacana. Todo mundo tem um piso, eles não. Eles não. Eles não. É igual o piso dos garis. Não regulamenta a profissão e legal. fica nisso. Fica 3 dias sem recolhimento de lixo na frente da sua casa, para você ver a importância do gari na sua vida. 3 dias? Deixa de um dia para outro pra você ver o fedor que fica na rua. Não, 3 dias que é... Desculpa. O gari é na varreção, desculpa. Exatamente. De um dia pro outro, não é o cheiro, é a sujeira que tá na rua. É o cheiro porque... não é o cheiro porque na rua a pessoa costuma estar passando no carro, joga um pedacinho de papel pela janela, um cigarrinho, tá tomando um refrigerante na rua ali mesmo, já joga latinha, né? Não se preocupa nem em procurar uma lixeira para colocar e vai deixando na rua. É isso, olha só. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de terça-feira. Quinta-feira, quer dizer, eu tô na terça aqui. Pacheco defende independência do Banco Central. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu na noite de ontem a independência do Banco Central. Ele lembrou que o projeto que trata do tema foi aprovado no Senado e na Câmara, sancionado e depois confirmado no Supremo Tribunal Federal. Para Pacheco, a independência do Banco Central pode ser entendida como um avanço para o país. O bicho tá pegando isso aí, viu? Banco Central, independência. O que é independência do Banco Central? É independência do quê? Independência da gerência de política? Independência do quê? É da gerência. Então, mas vem cá, o Banco Central ele trata do quê? Do quem? É do governo? O governo não tem dinheiro, quem tem dinheiro é o povo. Então, não, vamos colocar o tema dessa forma. Então,
qual a intenção da independência do Banco Central? Então, Márcio, a independência é justamente não sofrer as influências políticas diretas que acontecem quando troca governo. Lembra da lei das estatais? Sim. Que eu, sinceramente, eu não sei como é que eles conseguiram burlar ela para poder colocar o Aloysio Mercadante para assumir o BNDES. O Aloysio, ele fez Como é que foi? De acordo com a declaração, o Aloysio, ele fez apenas o plano de governo. Ah, tá. Ele não estava envolvido diretamente na campanha. Ele só fez o plano de governo, não está envolvido diretamente na campanha. Essa Entendi. situação toda o Senado vai analisar, a Câmara vai analisar, o Xandão deve analisar. Entendi, não, entendi. Porque, Então, lógico, 36 meses, muito tempo. Menos que Não, isso, não mais é. que isso. Então, quer dizer, quanto é? 10 dias é muito tempo? Pouco tempo? Quer dizer... qual não, é eles queriam reduzir para 30 dias, né? Sim, O projeto de lei era sim. reduzir para 30 dias, mas não passou. Mas eles conseguiram, então, dizendo que ele... Colocando ele lá, mas é óbvio que isso tem trâmite. É óbvio que isso vai ter um processo legal. Você acha que a oposição vai ficar... Não vai ter processo legal, gente. Você acha que a Vamos- oposição vai ficar quieta? Não vai Não, a ter, oposição vai fazer denúncia, vai fazer o trabalho dela, mas é o Então, seguinte, no vai final, acontecer. o que prevalece é isso aí. E agora eles querem ir pra cima do Banco Central, pra quê? Olha como a narrativa está sendo criada. Estão querendo colocar a culpa do problema do país no presidente do Banco Central. Ou seja, se não der certo o governo, se não der certo o teu plano de governo que você prometeu em outubro, dizendo que ia fazer acontecer, a culpa não é tua. A culpa é do presidente do Banco Central, que não deixa você mexer no sistema de juros. Olha a narrativa sendo Para criada. baixar os juros? Olha a narrativa sendo criada. A questão de você fazer um rebaixamento dos juros de maneira artificial já foi criticada pelo Armínio Fraga e pelo Meirelles, que já tiveram lá. Falou, olha, não mexa na autonomia do Banco Central, porque você baixa os juros de maneira artificial, passa uma falsa sensação de melhoria do país, todo mundo se endivida, a bolha estoura e o país quebra de novo. Nós já vimos isso acontecer e a gente vai cometer o mesmo erro. Isso que é difícil. Você chegar para uma pessoa e falar, olha, desculpa, né? Questão de posicionamento político. Eu não votei no fulano porque o fulano era um babaca, falava besteira. Realmente, concordamos nisso. Mas veja, você trazer uma pessoa que prometeu diversas metáforas na campanha, olha o resultado aí. Tá vendo que não vai conseguir fazer o governo da mesma forma que fez quando pegou lá atrás, país bombando, todas as commodities lá em cima, foi só surfar na onda? Tá pegando o país de forma diferente, eu já falei isso aqui. Não vai ser igual. Não vai ser igual. Parece, Márcio, que no nosso Brasil, só os vices que assumem depois de cair do titular é que conseguem dar jeito no país. Isso aconteceu quando o Collor caiu, que aí o Itamar Franco não tinha mais pretensões de vir candidato, né? Falou, preciso fazer alguma coisa. Pegou uma equipe econômica lá, enfiou o Fernando Henrique no meio, fizeram o real, tiraram o país do buraco. Aí veio o Fernando Henrique, surfou naquilo que ele criou, trouxe estabilidade para a moeda. Aí veio o nosso presidente atual no seu primeiro mandato e surfou na crista da onda, só alegria. Criou-se, quando viu que a coisa ia arrebentar, mexeu nos juros de maneira artificial. Quem fala isso é o Ciro Gomes. E quebrou. Né? E não quebrou na mão dele porque ele empurrou para tia Dilma. E a tia Dilma caiu. Aí entrou o Temer e conseguiu fazer reformas no país que eram necessárias, mas que nenhum político que tem pretensões de reeleição faria. Então nós tivemos dois vices que fizeram reformas no país que deram jeito. Eu tô falando do Fernando Henrique, desculpa, tô falando do Itamar Franco, que entrou no impeachment do Collor, e tô falando do Temer, que entrou no impeachment da Dilma, que estão divulgando por aí que não é impeachment, foi golpe, né? Pra cá é golpe, pra cá é impeachment. Mas tudo bem, sigamos. Mas mexer no Banco Central... Então, essa autonomia, vamos ver o que vai dar. Vamos observar no frigir dos Mas, desculpa eu ter até me alongado, porque eu estava lendo a respeito disso. O Arthur Lira, o presidente da Câmara, que foi reeleito com uma grande maioria, com o apoio do Executivo, também está criticando, dizendo que mexer na autonomia do Banco Central é um retrocesso. Entendeu? Porque a gente fala
aparelhamento da máquina pública, tá aí um efeito. É isso que eles querem. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de quinta-feira. Comissão vai acompanhar a situação de indígenas e garimpeiros em Roraima. O plenário do Senado aprovou ontem a criação de uma comissão externa para acompanhar a situação dos Yanomamis e a saída dos garimpeiros de suas terras no estado de Roraima. O requerimento foi apresentado pelo senador Messias de Jesus, do Republicano do estado, e tem o apoio de outros senadores. Isso aí é complicado. Sabe o que me parece? Os garimpeiros estão há quanto tempo lá, hein? Não, muito tempo. E agora que a Câmara, o Senado se manifesta, porque... agora que essas coisas. Quer dizer, a gente observa que o surfar na onda. Tá vendo? Poxa, gente. Tá vendo, né? Isso acontece. Legal, vai acompanhar a saída. Não tinha que ter permitido nem entrada. Já começa por aí. A gente começa a ver os mandatos, o início de mandatos. Tem as matérias aqui que vão chegar agora, nós vamos estar observando isso. Tem os inícios de mandato, que o pessoal vem e pega a coisa mais polêmica e para surfar na onda, para colocar, e o assunto vai ficando. Na hora que chegar a matéria, eu vou falar a respeito. E o assunto vai ficando. Então, esse tipo de prática, as pessoas já não suportam mais, já não tem mais esse entendimento. Esse tipo de continuidade de prática. Está na hora disso parar, né? Exatamente. Então, assim, os garimpeiros estão lá, os garimpeiros não deveriam estar. Não deveriam estar. Toda essa questão que envolve os Yanomamis. Os indígenas de modo geral, né? Nesse caso específico dos Yanomamis, mas tem toda uma nação indígena aí que sofre com isso. Márcio, e eu vi ontem, tem um deputado, ou foi um senador, que entrou com uma contestação, né, vamos assim dizer, defendendo que precisa levar em consideração a região, tá? Porque muitos desses garimpeiros, né, a gente quando fala a palavra garimpeiro, a gente imagina uma empresa totalmente irregular, invadindo, depredando, explorando e, né, só coisa ruim. Mas ele diz que tem muitas regiões que vivem do garimpo. O cara, olha aqui, olha, o Brasil, a gente fala que o Brasil ele é de dimensões continentais, né? Ele é muito grande, ele tem multiplicidade de realidades. Ele fala o seguinte, por exemplo, uma cidade onde não tem desenvolvimento, o IDH é baixo, não tem emprego, sabe, não tem, a cidade não avançou, ela cresceu em volta do garimpo. Então o garimpeiro é o pai de família que leva sustento para casa. Olha que coisa louca. E a ministra do Meio Ambiente, a dona Marina Silva, que eu adoro de coração, adoro muito, deixei de adorar a partir do momento que ela assumiu o governo agora. Então eu continuo gostando, não adoro mais, continuo gostando, porque ela é um ser humano muito incrível. Apesar de ter feito duas besteirinhas aí, dizer que tem 103 milhões de pessoas passando fome, né, no Brasil, já subiu já, mas tudo bem, isso depois a gente conversa. Mas isso é pra fazer parte da narrativa, entendeu, Márcio? Eu jogo pra cima 103, daqui a 6 meses eu baixo pra 40 milhões, o país tá melhorando, sendo que tinha 33 que eles mesmos afirmavam na campanha. Eu tô meio arisco hoje, não, né? Eu tô um pouquinho... Não, eu tô... É que tem algumas coisas que eu tô precisando falar. E ela veio a público, não sei se foi pra Rádio Bandeirante ou foi pra mídia de forma geral, dizendo que essas famílias, elas podem ser... não é abrigadas, elas podem ser assistidas, perfeito. Elas podem ser assistidas por alguns planos do governo, como Bolsa Família, alguns auxílios, né? Para que essas famílias saiam da informalidade, né? Deixem de fazer garimpo e sejam atendidas por programas sociais. Há uma dificuldade muito grande nesse entendimento. Você tem um garimpeiro, você tem um garimpo. Toda atividade comercial que é exercida, ela gera em torno ela é o epicentro, né? Ela, em torno dela vai se criar toda uma condição comercial. O garimpeiro está ali, ele vai ter onde comer, vai ter isso vai ser feito. Isso já acontece no Rio Madeira e de uma forma que se muda. De acordo com onde o garimpo está, toda uma cidade é mudada de lugar. Isso acontece. Então, o garimpeiro é a pessoa da região. Por quê? Porque não tem alternativa de trabalho, porque foi dada essa condição. Um garimpo é necessário. Para onde vai esse ouro? Para onde vai esse minério? Para onde vai o que é extraído? De que forma? Quer dizer,
É uma cadeia que está se observando o garimpeiro, mas eu queria saber quem são os compradores, porque são eles que financiam tudo isso. Então está se colocando, o garimpeiro está errado, erradíssimo. Agora, vai pegar lá no asfalto, vai pegar no tapete peludo ali, vai pegar no ar-condicionado, quem está financiando isso? Sim. Até agora eu não ouvi, olha, tá os garimpeiros, mas quem está financiando isso? É que é mais fácil, né? O garimpeiro é mais fácil de Tem você que pegar o garimpeiro identificar. assim, ó. Agora vem cá, para quem você está vendo? Quem é o grande comprador? De repente ele vai se surpreender com grandes nomes aí, grandes marcas. Quem é que está na outra ponta? Quem é que está na outra ponta fazendo a compra? Quem é que está financiando esse trabalho todo? A quem interessa? De quem é o CEP? Márcio, tem um filme... Até agora eu só ouvi falar do garimpeiro. Eu quero saber a outra ponta lá. Os né? madeireiros estão derrubando. Quem está comprando essa madeira? Quem está comprando essa madeira, exatamente. Onde é que tem mogno aí? Tem madeira que só tem no Brasil e tem lugar na Europa que é cheio de casas com essas madeiras. O que está acontecendo? Então, vamos, como diria André Louro, vamos acender a luz, vamos discutir com seriedade. Com seriedade, boa. Poxa. Você me fez lembrar daquele filme Diamante de Sangue, né? Que é uma história alemã. Tu lembra desse filme? Sim, da história? Sim. Que é o que acontece lá na parte da África, o que gera muita criminalidade, exploração e tal. E na verdade são grandes marcas comprando e fazendo com que o preço seja inflacionado. Né? Então faz com que a pedra fique ainda mais preciosa. E aí a dificuldade, o filme narra toda uma situação. De os caras se vendendo, né? Os próprios brigando, se matando. Rápido de pessoas, escravidão e tudo mais, para se manter a extração. Para manter a extração e uma parte privilegiada da população. E aí você tem os locais vistos como colônias, né? E a grande coroa... É muito bom o filme, muito bom mesmo. Então vamos a mais uma matéria. Vamos dar seguimento no programa desta manhã de quinta-feira. Vamos a mais uma matéria. Projeto de lei atualiza a tabela do imposto de renda da pessoa física. O projeto de lei 2026 e 2023 atualiza a tabela do imposto de renda da pessoa física de acordo com a variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, entre 2015 e 2022. Conforme o texto em análise na Câmara dos Deputados, as faixas de tributação seriam corrigidas em 53,59%. O limite da isenção do imposto de renda previsto na proposta é de R$ 2.924,27 mensais, valor equivalente hoje a 2,25 salários mínimos. Atualmente, estão isentas pessoas que recebem até R$ 1.903,98 mensais, o equivalente a 1,46 do salário mínimo. O texto em análise altera ainda vários outros limites previstos na legislação do imposto de renda. Essa atualização não implica proporcionar ganhos reais aos contribuintes, nem tampouco compensar eventuais injustiças cometidas no passado, disse o autor da proposta, o deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco. Segundo ele, a ideia é apenas atenuar os efeitos da inflação na carga tributária suportada pelo contribuinte. Em 2021, a Câmara aprovou com alterações o projeto de lei do 2.387 de 21 do Poder Executivo como parte de um conjunto de iniciativas visando uma reforma tributária. O texto, que promove uma correção de 31,3% na tabela do imposto de renda e altera as alíquotas de contribuição, ainda aguarda uma designação do relator no Senado. Então não foi aprovado, né? Posteriormente, um estudo da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, elaborado em agosto do ano passado, demonstrou que a defasagem nas faixas de contribuição para o imposto de renda não passam por atualizações desde abril de 2015, tem provocado uma desigualdade tributária no país. Deduções permitidas. Outras 3 iniciativas em análise na Câmara pretende alterar as deduções da declaração anual do imposto de renda. Hoje estão atualizadas, entre outras, algumas despesas como saúde, educação e previdência privada. Uma delas, do deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, inclui uma lista de os profissionais de educação física, a PL 22 de 2023.
Já o deputado Lula Fonte, do PP de Pernambuco, apresentou 2 propostas para ampliar o rol de deduções do imposto de renda com abatimentos referentes à contribuição para a Previdência Social feita pelo empregador doméstico, a PL 245-23. E também as despesas com médicos veterinários ou clínicas de hospitais veterinários, a PL 246 de 2023. Dependentes de doações. Ainda entre as propostas apresentadas até o dia 6, a deputada Renata Abreu, do Podemos, certo? Boa. De São Paulo, sugeriu alterar o crédito para que pais, avós ou bisavós sejam listados como dependentes, a PL 4423. Hoje, ascendentes só poderão ser relacionados desde que no ano anterior os rendimentos deles tenham sido até R$ 22.847,76. O deputado Marangoni, União São Paulo, elaborou o projeto para que o contribuinte isento do imposto de renda por motivo de saúde para manter o benefício seja liberado de comprovar que a doença ainda existe e que não está controlada, a PL 3623. Segundo ele, há no Superior Tribunal de Justiça uma decisão nesse sentido desde 2018. Por sua vez, o deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, pretende ampliar as possibilidades de doações na declaração anual de despesas das pessoas físicas e jurídicas, incluindo como beneficiários os fundos municipais, estaduais e nacionais do animal doméstico, a PL 287-23, e os controlados pelos conselhos de pessoas com deficiência, a PL 290-23. As propostas ainda serão despachadas para análise das comissões permanentes da Câmara. A fonte é da agência Câmara de Notícias. É bastante informação isso aí, viu? André, Bastante informação. lembra que eu falei? As pessoas vão lá e removem o entulho das propostas, pegam aquelas mais polêmicas e trazem agora no início do mandato para estar falando a respeito. Para dizer que também vai falar sobre o tema. 2018, 2021, desde 2000... Meu Deus do céu. Então faz. Meu Deus do céu. Agora, quero isentar isso, quero dar isenção daquilo. Não. Ajusta. Dá a condição. Vai pagar imposto de renda quem precisa pagar imposto de renda. Quem ganha o suficiente e acaba... Agora, se você não ajustar essa tabela... Ô Márcio, um problema da tabela aí, na questão são as faixas, né? As faixas de alíquota. Você começa, acho que com 3, aí pula para 7, aí vai para 8, aí vai para 15 e pula para 27,5. Entendeu? Eles tinham que fracionar isso. Tá todo mundo entrando nos 27. Então, mas eu tô dizendo o seguinte, deveria ter um fracionamento. Eles vão arrecadar mais, não adianta, não tem como não arrecadar. Se você pegar uma faixa de valores, isso é matemático em qualquer área. Você tem lá faixas, quem ganha até tanto e tanto paga X, quem tanto, você cria 4 faixas. Se você pegar essas 4 e transformar em 8 faixas, você vai atingir muito mais pessoas, ou seja, vai aumentar a arrecadação, mas vai aliviar para aquele que paga o que não deveria. Gente, por causa de R$1 eu pulo de 15% para 27,5%. Por que você não institui lá? Olha, se você comprar cesta básica para as pessoas e comprovar o envio de cesta básica, assistência às famílias necessitadas, seja no qual for, cadastradas em alguma situação, você vai ter o abatimento no tempo de renda. Sim. Não, ok. Mas eu vi uma proposta ali engraçada, né? Se você doar para um fundo municipal, estadual ou federal de apoio aos animais, quer dizer... você poderia lançar isso no imposto de renda como uma opção de isenção. A proposta... Se você cuida dos pais, avós, bisavós, você tem uma situação... Quer dizer, é todo mundo querendo inventar uma moda. Inventar uma moda. Tudo bem, existem pessoas que pagam muito, existem. Mas, cara, a gente tá num país tão desigual, A grande questão, André, que eu observo, até o Suplicy tem uma análise sobre o imposto de renda, ele entende que o imposto de renda deveria ser distribuído e não aplicado do governo da forma que aplica. É para distribuição, né? É para distribuição, a renda é para distribuição. Mas tudo bem, isso é uma análise... interessante, um projeto sobre ele, né? Interessante. E até ele é muito, inclusive foi polêmica entre ele e o Mercadante, interessante, a composição do plano de governo, discussão que até a possibilidade de ouvir novamente o Suplicy. E é muito bom, o projeto é interessantíssimo, o ponto de vista dele é espetacular. Mas a grande questão, o sentimento que fica é: eu estou pagando, você me tira do imposto de renda, e eu não vejo nada com esse dinheiro. Eu não vejo
aplicabilidade desse dinheiro. Eu não conheço o retorno desse dinheiro para mim. Eu não sinto esse dinheiro, a sensação de que o benefício chegou. Agora, se você me dá a possibilidade, eu tenho que pagar, mas se eu escolher onde é que vai ser aplicado, para mim é melhor ainda. Olha, meu imposto de renda eu quero que seja aplicado na saúde. Meu imposto de renda eu quero que seja... Não é meu imposto. Então eu quero que seja aplicado na ajuda às famílias. Você vai dar a possibilidade das pessoas... Não na totalidade, lógico, mas ó, a dedução do seu imposto de renda, não, eu vou pagar 10 mil de imposto de renda, não, eu vou comprar tanta cesta básica que eu estou entregando aqui, eu vou investir, vou comprar tanto para colocar ali. As ações. As pessoas já podem tá encaminhando para as entidades. Coloca essas ações. Isso são as leis de incentivo que existem, né? Algumas leis aqui que fazem isso. nós temos entidades que recebem. Você pode declarar parte do seu imposto de renda. Começa a fazer isso. Pagar, todo mundo vai acabar pagando. Mas não dá para você fazer com que o cara que ganha R$ 1.900 por mês está indo no limite daqui a pouco para pagar o imposto de renda. Daqui a pouco sobe um pouquinho, paguei imposto de renda. Pagou imposto de renda. Enfim, e aí o pessoal pega as matérias-primas, trazem de volta e coloca na discussão. O PL ali que você falou sobre a possibilidade de incluir como desconto o investimento em saúde física, né? Educação física. Se eu não me engano, isso já existe. Entendeu? Se eu não me engano, isso você já pode. Você pode pegar o valor que você gasta numa academia, porque isso é saúde, né? Investir em uma academia é saúde, tá, gente? Não é propaganda, não. Tô dizendo que aquilo que você investe na prevenção de não ficar doente é investimento em saúde. E o que seria a prevenção? Aí que tá. Eu quero prevenir ficar doente, eu quero ter um porte físico, eu quero cuidar da minha... Não vamos entrar na parte estética. Eu tô dizendo o seguinte, você vai em qualquer médico e sabe. Isso é básico. Faça atividade física. Preciso de um personal... Não, aí você já dá uma extrapoladinha, aí você já está extrapolando um pouquinho. Eu estou dizendo o seguinte, que cada um, tem pessoas que conseguem fazer exercício sozinho e outros que só conseguem se tiver um profissional do lado. Aí uma pessoa de 83 anos precisa de um fisioterapeuta, de um profissional. Isso. Ele está fazendo isso, ele vai pagar o imposto de renda, ele vai fazer isso no imposto de renda. Exato. Não é saúde? É saúde. Porque se eu gasto com plano de saúde 10 mil, 12 mil reais por ano com plano de saúde, porque apenas parte disso é abatido no meu imposto. Exato. Se nós tivéssemos uma população mais saudável, não teria tanto custo. Quando criaram a CPMF, Márcio, salvo engano, era para custear a saúde, né? Era saúde ou era educação? Era saúde, né? Saúde, se tivesse realmente aplicado em saúde, a tabela SUS já tinha sido há muito tempo aumentou atualizada. A arrecadação e a tabela... Gente... Aí depois eles mudaram a destinação, né? Eles desvincularam as receitas e... Salve o SUS. Hã? Salve o SUS. Isso. A tabela já ajudaria SOS SUS. SOS SUS. O SUS está a tabela SUS está na UTI. E vou te falar aí, Márcio, apesar dos percalços, né, e tantos embaraços, é o melhor sistema público de saúde do mundo. Vamos fazer uma projeção aqui. Não vamos fazer aposta, não. Quem aposta perde. Né? Apostar não. Perde, é 50%. Mas você acha que esse projeto de imposto de renda sai esse ano? Fica aprovado esse ano? Estuda esse ano? Você acha que tem aumento da tabela? Não tem nada. Os caras estão preocupados com outras coisas. Porque para agora não vai vingar, né? Porque o imposto de renda é agora, né? Mais, né? Não vai, é que o tema agora vai estar quente, né? Daqui a pouco vai começar a declaração de imposto de renda, que abre, se eu não me engano, é fevereiro, março que começa, e você tem até dia 31 de abril. Maio, 1º de maio. Até 31 de abril para declarar. Aí se acontecer alguma coisa, como aconteceu nos outros anos devido à pandemia e tal, aí eles foram prorrogando, você prorrogou até junho, se eu não me engano, 2020, ou foi 2021, você podia entregar até junho. Eu acho que esse ano vai ter que ser o prazo normal. Aí passou 6 meses, meu querido. Aí acontece, sei lá, uma queda de energia. Aí volta pra geladeira. Exatamente. Onde é que estava na pilha? Ele estava lá naquela pilha de 2018. Volta para lá para a pilha de 2018. Depois a gente discute isso. Então. Vamos a mais uma matéria. Mas se você é cético, não, aqui já que encerramos aqui as matérias nacionais, legal, bacana. Você vê, a gente ficou muito tempo sem se falar, tá vendo? Temos bastante coisa para falar. Vamos falar do local, da local? Nós estivemos observando nas redes sociais as reclamações quanto às atividades ali no Piro, no Casqueiro, né? Lixo, essa situação toda. É interessante isso, né? As pessoas precisam ter uma educação
quanto a aquilo, como viver em sociedade. Pô, tem latões de lixo lá? Tem, cara. Márcio, olha, não vou fazer uma propaganda positiva, porque é o seguinte, desde a inauguração vem pipocando nas redes sociais denúncias, né? Primeiro foi uma lâmpada que vandalizaram, aí depois quebraram um pedacinho de um vidro, né? De um dos parapeitos, aí depois tentaram arrancar o negócio do para-raio, aí depois um outro negocinho quebrado de um outro vidro, uma torneira, sabe? E toda vez que o pessoal se reúne fica cheio de lixo. Olha, gente, se for lá, não é exagero. A cada 3, 5 metros tem uma lixeira de ambos os lados. Não é exagero. É até uma lixeira bonitinha que tô até com medo de roubarem, porque se não colocar monitoramento ou colocar um sistema de segurança ali, vão acabar roubando, que é uma lixeira bonita, sabe? Foi tudo feito de muito bom gosto. Não tá acabado. Não tá acabado, é importante isso. Tem muita coisa para fazer lá ainda. Mas o pier em si, ele é funcional. É uma vista maravilhosa. Quem tá em casa, pô, quiser dar uma saída, beber uma coisa, sabe? Sair com a esposa, com os filhos, é uma ótima opção de lazer. Tá faltando um brinquedo lá, mas eu preciso falar, não tá terminado. É na praça. Não, mas não supre. Eu sou crescido no Casqueiro, Márcio. Aquela pracinha ali, eu brinquei muito quando era criança. Você tinha ali os brinquedos, tinha um campinho de futebol e na beira-mar você tinha até uma descidinha, né? Que era onde o pessoal pescava, tal, e saía pro barco. Então o pier tá sensacional. Não tem do que reclamar. Como opção turística tá bom. Quem está se beneficiando bastante é o Cantinho dos Aposentados, né? Porque acaba movimentando a praça. Mas, cara, eu fiz uma publicação no TPC na semana retrasada que um amigo foi levar para mim as fotos. Pô, dá vergonha. E o engraçado é que as fotos da semana passada são iguais à da semana retrasada e da outra semana e da semana agora. Amanhece cheio de lixo na parte do canto lá. E o pessoal tinha que ter uma conscientização, né? Ah, também tem outro fato. Tem uma fiação lá que tá exposta, que ninguém se ligou ainda. O fio vem beirando assim o pier e entra pro Cantinho dos Aposentados. Tá lá, se você passar com o fio, você corta ele, tá? Tá exposto. Tem que... Exposta essa ou foi? Não, desde quando inaugurou, pô. Aí tem uma tomada, tem umas tomadas lá disponíveis pro pessoal. Uma caixinha lá, eu acho que já fizeram até 3 tomadinhas embaixo. E isso é preocupante. Isso é muito preocupante. E fizeram até uma matéria essa semana também da TV Tribuna, se eu não me engano, né, pra dizer que o pier é um sucesso, realmente, é uma opção bacana de lazer, mas tem que terminar, e antes de terminar precisa colocar monitoramento, senão vai ficar sem nada. O pessoal vai começar a levar as coisas. A torneira, um amigo até mandou pra mim a foto, e ele disse assim, que o sistema da torneira como é que chama? Você abre e precisa voltar para fechar. Não é automático. Ele falou, pô, André, tinha que ser um negócio lá. A pessoa pisou, tem água. Tirou, cortou a água. Não é assim. É uma torneirinha mesmo. Tanto que eu passei lá, tinha tem chuveiro, cara. Tem chuveirinho. Um chuveirinho bonitinho, pô. Dá pra tomar um banho da hora. Tem atividade física por ali, perto, por chuveiro? Não, dá pra você, por exemplo, fazer uma caminhada na beira-mar, deu uma suada, passa ali, joga uma água no corpo e segue, vida que segue. O problema é que não tem o fechamento. Eu tava passando lá, aí eu vi o chuveiro sem ninguém. Aí eu fui lá pra fechar. Aí como chegou uma menina pra, vou lavar o pé, tá bom, ó, aproveita aí e fecha. Porque eu vim aqui pra fechar, não foi pra me lavar não. Ah, eu percebi que na hora que eu saí, ela terminou e fechou. Não, isso é... É difícil para imaginar que precisa ter um sistema automatizado para um lugar que é público, que se utiliza água. Cara, então... Parece que a gente é chato, não parece? Não, é uma coisa de outro mundo, precisa se pensar, ou já é algo que tem que ser previsto? Não dá pra você chegar e deixar uma torneirinha ligada lá e o cara ficar e ele sair. Ele sai aí. Nós tivemos tantos problemas com água, com torneiras ali, mesmo ali na beira-mar, nas quadras, lá o pessoal reclamando da água que foi tirada, inclusive foi suprimido os hidrômetros que existiam, as contas de água e tudo mais. Agora você tem lá e não tem um acionamento automático? Não tem, né? Não tem. Eu não tinha percebido isso, foi um amigo que me falou. Ele falou, pô, André, eu ainda ajudei a arrumar a torneira lá, que assim, fica a torneirinha embaixo, né? Eu não sei se o material é de baixa qualidade, não sei sinceramente. Mas uma criança mexendo vai
puf, quebrou e ficou vazando. Aí ele foi lá, colocou uma sacolinha, fechou, aí chamou alguém, aí acho que conseguiu resolver. Ele falou, resolveu porque eu tava lá, porque senão ia ficar lá vazando. Vai ter que precisar colocar Precisa colocar monitoramento ali. Seria uma boa opção, viu? Alguém pra cuidar ali, viu? Síndico do PIA, realmente. Cara, o equipamento é sensacional, bicho. Tem que ser... Me chamou a atenção, do vidro que quebraram lá no PIA, que as pessoas ficaram indignadas, revoltadas. Pô, já quebraram, isso, aquilo, foi aquilo outro, foi vandalismo. Eu entendo essa indignação, né? Perceba essa indignação, realmente um equipamento novo, quebrado. Mas existem outras coisas também que estão deixando indignadas, né? E as indignações deviam ser também percebidas. Na mesma proporção, né? Na mesma proporção maior. Por exemplo, Rua São Paulo, essa questão do asfalto na Rua São Paulo, que talvez aconteça essa semana, ou não, que já vão para 3 meses, já fizeram 3 meses. O mesmo asfalto que vai até a Marechal Rondon, que também já vai para quase 6 meses nessa situação. As escolas que estão começando o ano letivo, e tem escola que está sendo reformada. Quer dizer, isso deve provocar indignação também. Não, a situação, há uma carência da adaptação. Eu gostaria que entender essa questão da adaptação, porque tem crianças que está sendo feita adaptação. Que período de adaptação? Para quem está chegando agora na creche, na escola, ou para quem já estava do ano passado, já estudou, já teve... Os pais têm horários, precisam horários para se deixar a criança e pegar a criança. O pai não dá para sair no meio do seu trabalho, no meio do seu expediente e buscar a criança na escola. Então, Márcio... Para quem de fato o serviço público deve ofertar o trabalho? Então, e de que forma ele deve ofertar esse trabalho? Márcio, eu vou te falar o seguinte, a gente tem um problema sério, que é a gente só se... Falta vaga em creches. Isso não indigna ninguém? Então, Cadê porque, Márcio, é isso que eu ia falar. Infelizmente a gente tem um problema que é muito pessoal, né? A coisa só tá errada quando ela me atinge, quando ela encosta em mim. O pessoal daqui da Rua São Paulo tá putaço. Vai falar com o pessoal aqui, tá putaço. Entendeu? Mas o pessoal da Miguel Couto não tá tão putaço assim, porque dá pra passar por ali. O Marechal Rondon, por exemplo, eu nem sabia que tava tendo obra lá. Mas qual que é o problema dessas obras? Eu sei que toda obra estruturante, ela mexe com o cotidiano e causa transtorno, não tem erro. O problema, Márcio, que eu fico muito revoltado, é a falta de transparência nas obras que estão sendo executadas. Quem é a empresa? Começa quando? Qual é o prazo? Quanto custa? Quando termina? Eu tô falando isso porque na semana passada eu fiz outra publicação no TPC falando do AMI. O AMI, eu já sei onde vai ser o AMI. Um monte de gente passa ali e não sabe. Aquele prédio tá na Martins Fontes ali, colado no PS Infantil, entre o PS Central e o PS Infantil. Que era o Centro de Especialidades. Centro de Especialidade. Ali vai ser o AMI, entendeu? Um caixote. Um caixote, tem 2 andares ali. Aí do lado... Tá sendo reestruturado? Hã? Estão abrindo janelas, tá sendo reestruturado? Não, tem janela lá, pô. Tem janela. O que acontece, Márcio? Eu fiz uma publicação dizendo, né, que o AMI segue, né, o AMI de Cubatão, mais uma obra sem placa de identificação. Aquela obra é fruto do trabalho junto ao investimento por parte da Faculdade de Medicina, na construção daquilo, da São Judas, na construção daquilo, que teria uma destinação. Já tem 3 anos, né? Tá vendo? Você tá vendo onde tá o problema? Tá vendo onde tá o problema? Tá lá parado esse tempo todo, agora vai virar o AMI. Se você passar lá, você vai ver a estrutura que tem lá, uma estrutura onde tinha uma placa de identificação dizendo Futura Faculdade de Medicina. Passou um período, a placa saiu, tá só o quadradinho assim, ó, tá na foto. E se quiser colocar aí na tela, mudou tá lá. A destinação, não vai ser mais a Faculdade de Medicina? Então, vai ser o AMI. Descobri que vai ser o AMI porque em março, quando o Rodrigo Garcia esteve aqui no lançamento dos prédios da Vila Esperança, ele anunciou que seriam 16 milhões para a instalação do AMI. Aí eu tive certeza que ali seria o AMI. Então não vai ser construído uma instalação para o AMI, vai ser aproveitado o que já está em... Não sei, Márcio. Aí é que tá o problema, não sei. Porque aí nessa semana, do lado, colocaram uma faixa dizendo Futuras Instalações da Faculdade de Medicina, que é do lado. Mas não tem nada, só tem parece uma guarita. Então, sabemos que ali vai ser o AMI,
E do lado vai ser a faculdade de cima. Mas quem construiu aquele prédio? Não sei, cara. E aí é que tá o problema, a gente não sabe. Aí eu coloquei, se você puder puxar na internet aí, a gente fez essa matéria. Aí no outro dia, eu fiz a matéria, acho que foi da sexta pro sábado. Na segunda ou na terça-feira chegou uma placa lá. Tá lá a placa na frente do AME. Aí a placa tá escrita assim, ó. Presta atenção. Execução de reforma e ampliação do ambulatório médico de especialidade. Peraí, mas tá funcionando? Pra você reformar e ampliar alguma coisa, essa coisa tem que existir. O AME já existe? Você tá reformando o quê? O novo? Não, tá reformando o quê? Ah, erraram na placa. Aí na placa você tem lá, governo do estado, investimento total, R$ 9.109.917,23. Período da obra, início, 9 de dezembro de 2022, prazo, 12 meses. E aí? Tem que colocar dotação orçamentária, onde é que tá sendo dinheiro, o que é essa verba, né? Aí tem do lado, isso é uma placa do governo do estado. Aí tem uma placa colada do lado, junto. Se você eu tirei tá no foto. TPC? Então, essa placa colocaram depois que eu fiz a publicação. Aí colocaram a placa. Aí do lado tem lá, valor da obra, 9.109.917,23, que é o mesmo valor. Construtora, IP com alguma coisa, início, 19 de dezembro, prazo 12 meses. Fiscalização, tá o nome aqui do deve ser o fiscal da prefeitura, né? A RT da fiscalização. E o contrato administrativo 146/2022. Vou fazer um exercício mental. Se tem duas placas, eu acredito que seja 9 milhões do município e 9 milhões do estado. Olha como eu sou um cara legal, Não, cara. peraí, você tá me dizendo que eu coloco a minha placa de 9 milhões, você coloca a sua placa de 9 milhões. Então são 18 milhões de investimento. É isso? Você não está dizendo que uma placa está sobrepondo a outra? Não. Eu entendi isso, que são dois investimentos. O Rodrigo Garcia, quando esteve aqui em março do ano passado, ele falou que o investimento seria, se eu não me engano, seria 16 milhões, 8 milhões seria para o estado e 8 milhões por alguma outra coisa. Tem que ver na matéria, não lembro agora. Mas eles colocaram uma placa agora. Anunciou-se em março que as obras seriam até o final do ano. E agora a placa anunciou que começou no final do ano. Veja, gente, é isso que eu quero tentar transparecer para as pessoas. A importância de você ter uma placa, porque senão você não consegue cobrar. Não tem como cobrar, Márcio. Obra da Rua São Paulo, termina quando? Marechal, termina quando? Sabe? Se a chuva São Pedro colaborar. A do AME, agora a gente tem um prazo de 12 meses para cobrar ele. Eu publiquei lá atrás. 12 meses? É sério, eu publiquei. Se você... Mas o que vai ser construído? Tem como... O que é o eu AME? acho que a gente vai estourar o prazo, Mas né? a construção do AME, o que é o AME? Ele é um prédio complexo? Não, é porque as especialidades, né? Que Então, mas é um os prédio exames, complexo demais? aí foge da minha Qual a alçada. complexidade para você ter 12 meses numa construção? Que a gente sabe que as construções elas seguem um padrão, né? Que se faz maior e as subdivisões de acordo com as necessidades, né? E há uma velocidade muito grande nisso, né? Então, e aí que a gente tempo, peca, né? Márcio. Você vai conversar com algumas pessoas que são adeptos, né? Que de alguma forma são favoráveis ao governo atual, fala, a cidade está um canteiro de obras. Realmente, tem obra para tudo quanto é lado, mas quem que tá fazendo? E aí? Você não tem controle de nada, entendeu? Aí fala, pô, mas ninguém critica. Pô, tem que colocar a placa de identificação pra gente ter prazo, pô. A ciclovia lá não terminou até hoje, Márcio. Ó, a Maria Clara tá... Ó lá, ó. AME de Cubatão, obra segue sem placa de identificação. Clica aí, por favor. Isso. Vamos ver aqui no... Clica aí. Ó a imagem principal, essa foto. Ó o lado esquerdo lá, Márcio. Tá vendo? Tem uma placa que não tem Ali mais tinha aqui. uma placa. Ali tinha uma Aqui placa. não foi a faculdade que construiu isso? Então, cara... Porque estava lá no projeto, né? Que foi para a Câmara, inclusive, se não construir, teria que devolver, pagar multa, aquela coisa toda. Construiu. Então. Bom, vamos voltar lá nos alfarrápios, a gente vai buscar o programa. Não, se tu Porque quiser, acho ali que tem teve- tudo ali. Eu tenho Não, histórico ali. tem fotos do pessoal passando na obra, analisando o que ia ser a obra e tudo mais. Abre aí que eu tenho até tudo um aí, vídeo, vamos. cara. Os caras ficam com raiva porque, bicho, a gente toma muito cuidado quando vai fazer publicação. Vamos lá. Desce aí, por favor. Ó, essas aí são as fotos atuais, tá? Foi tirada na semana passada. Tem foto antiga aí? Tem, desce aí que Desce você um vai ver a pouco mais, matéria. né, por favor. Desce mais.
foto Desce aqui, mais. Olha lá a faixa que eu falei pra ti, ó. Futuras instalações do curso de medicina na Universidade de São Judas, que é referente àquele prédio. Não sei. É referente àquele prédio. Não sabemos. Desce mais um pouco, Maria Clara. Isso aí foi os vídeos dos vereadores que foram lá visitar a obra dizendo que estava sendo retomada. Desce mais. Isso é de menos. Desce mais. Desce mais. Vai lá, ó. Não, por favor, Obras desce mais. paralisadas serão investigadas por vereador. Desce mais. Essa outra matéria, entra aí, ó. Por favor. Pronto. Vamos lá. Desce. Isso é uma foto tirada em... Desce um pouquinho, Maria Clara. Em setembro de 2022. A AME de Cubatão está prevista até o final de 2022. Bom. Aí você desce... Aí tu vai ver as imagens. Desce mais, por favor, Maria Clara. Por gentileza, amor. Depois deixar o link aí, são as fotos que eu tirei na época. Desce mais, tem coisa boa, tem coisa boa. Ó, tem uma guaritinha e tal. Essa foi a visita, sobe um pouquinho. Essa visita foi feita em outubro de 2021. Tá? Com técnicos. O AME lá. Com técnicos, tem vereador aí, tem um monte de gente aí, tem vice-prefeito, tem prefeito. Desce mais um pouquinho pra te mostrar. Vai ter mais coisa ainda? Então, vamos lá. Tem. Aqui isso aí é pra gente lembrar quando foi demolido. Tá? Demolido Tá aí. em 2014? Perfeito. E aí, lembra dessa foto lá, ou como é que era lá? Era a policlínica antes e o antigo hospital, do qual todo o funcionário público doou um dia do seu salário para a construção do hospital. Eu não sabia dessa informação, é verdade? O hospital da Santa Casa de Cubatão foi. Foi? Foi. Poxa, cara, interessante. 10 horas mais 48 minutos, estamos chegando ao finalzinho. Caramba, a gente foi falar de um assunto, foi buscar outro. Né? Esse assunto vamos trazer. Temporada 2023 tem muita coisa boa, gente. Começando. André, chegando ao finalzinho desse... Márcio, eu só tenho a agradecer mais uma vez. Obrigado, Maria Clara, por essa assistência que você dá pra gente. Pô, falei aqui em tempo real, ela já puxou o portal, já foi, mano. Obrigado mesmo, tá? É muito importante. Eu sempre falo isso, que as pessoas que estão em casa assistindo não têm noção da estrutura para fazer isso aqui funcionar, entendeu? Eu e o Márcio sozinho nós não conseguiríamos. A gente tem uma pessoa cuidando só disso pra gente. A gente fica só de papagaio aqui, né? Só dando pitaco, né? Só cuidando da... 2023 chegando. Ah, verdade. Temos novidades, viu? Eu já liguei para o meu sócio, falei, ó... lá vem. Sócio, ó, agora não dá mais pra segurar. Não, as canequinhas vão chegar que você vai gostar das canequinhas boas. Com certeza, eu vou gostar. 2023. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Desculpa ter me alongado aí, que a gente começou a falar de PIA, de obra, e aí entrou o AME no meio, e falta de transparência. Cadê a comissão especial de investigação dos vereadores para poder apurar as obras? Cadê aquele projeto de lei que foi aprovado para inserir no portal da transparência todas as obras que estão em andamento, que faltam quando termina? Cadê? Vamos cobrar 2023 geral, tá bom? Obrigado, até a próxima. 10 horas mais 50 minutos, agradecendo sempre a participação da André Lima, a contribuição de Maria Clara e principalmente a sua audiência, você do outro lado. Lembrando que o programa daqui a pouquinho sobe, fica à disposição no site e também no nosso canal do YouTube, a gente vai estar colocando à disposição nas redes sociais. Começamos um trabalho aí junto à transmissão nas redes sociais, no Facebook. Estamos iniciando esse trabalho porque é uma condição também de interatividade que nos preocupa também, né? Sim. E, lógico, começando com as participações por telefone. 2023 vem com uma carga nova de possibilidades aqui no Virtual News e na Virtual como um todo. Boa. Fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.